Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confiserie de Luz, especialista em bolos pintados, e hoje é o dia do bolo de vela. Como assim bolo de vela, Luciana? Você tá louca? Não, gente. O bolo é igual, massa gostosa, a mesma massa inclusive que a gente usou nas bolinhas, mas ele vai ser uma forma de vela, ele não é de vela, é a forma de vela. E ele vai ficar super divertido para ter um efeito diferente aí, com cara de Natal, com enfeite de Natal, mas também com recheio, conteúdo de bolo. Aqui eu estou usando a mesma massa que eu fiz das bolinhas. Vocês podem fazer da massa que quiser, não necessariamente precisa repetir essa. Inclusive, para quem perdeu a massa lá atrás, não se preocupe. Depois, você pode usar a massa da sua preferência, inclusive a massa que seu cliente pedir. Não precisa seguir a risca e fazer exatamente essa massa daqui. Você pode fazer uma massa de baunilha, de chocolate, enfim. E até usar outros recheios. Pode botar aí um brigadeiro, um doce de leite. O importante é que você realmente entenda que para fazer a produção de Natal é legal fazer uma sequência para você conseguir produzir em larga escala. Ao invés de você produzir só um, dois bolinhos, você fazendo tudo com o mesmo recheio, você consegue fazer aí 5, 6, 10, enfim, dependendo da quantidade que você tiver disponível para vender ou mesmo para dar de presente. Então, aconselho fazer sempre ali no máximo 2 opções de massa para não te atrapalhar na hora do trabalho. Então você consegue produzir realmente ali tudo seguidinho, bonitinho, porque já está tudo no esquema, tá certo? E aqui eu estou usando essa forma de 10 centímetros, porque eu vou usar numa caixinha de 12 centímetros. Então eu estou fazendo ela pequenininha para ela ter inclusive essa cara mesmo de vela mais charmosa. Mas pode fazer inclusive um bolo maior e pintar um outro formato, outra decoração, fazer um outro formato, não importa. O que importa é realmente ficar a ideia de você conseguir fazer um produto para vender ou presentear. Então, bora lá? Aqui eu já soltei uma massa para mostrar ela bonitinha aqui para vocês, e eu vou soltar outra. E quando eu assei lá na primeira aula, eu falei que eu não botei o desmoldante na borda, e exatamente para ela manter essa forma bonitinha, ela não diminuir, ficar exatamente do tamanho da forma. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espátula reta e vou passar, olha, aqui na lateral. Então, eu venho aqui toda a lateral, encosta bem a espátula, pode ser uma faquinha, o importante é que seja assim, retinho e que tenha altura para ir até o fundo da forma, e a gente solta toda a lateral. Então, aqui, soltou. Como essa massa ela é úmida, ela fica bem molhadinha aqui em volta, ó. Agora, eu vou cortar aqui em 2. Eu normalmente, inclusive, eu coloco aqui de medida um pouquinho mais para um bolo normal. Mas aqui eu vou usar só 4 disquinhos, porque eu quero essa vela mais baixinha, eu não quero ela muito alta. Então, eu botei nessa medida mesmo mais baixinha. E eu vou cortar com esse nivelador aqui, que ele é super prático, é baratinho, a gente encontra em loja de confeitaria. E eu tô com a medida aqui de 2 centímetros. Esses bolinhos aqui estão mais ou menos 4 centímetros. Então, eu consigo cortar aqui 2 disquinhos. E também vou usar o mesmo recheio de caramelo. Essa bancada é importante toda vez que a gente for trabalhar direto na bancada, que facilita. E eu vou colocar direto na bancada. E essa bancada já foi higienizada, lavei com água e sabão, passei álcool. Então, é tranquilo para a gente trabalhar. Então, aqui, olha, só muito cuidado, porque como tem muitos pedacinhos, a gente tem que vir cortando aqui devagarinho, para ele não despedaçar aqui muito, porque
realmente os pedacinhos, tanto da maçã quanto da noz, acabam escapulindo. Ó como é que ele é bem fofinho, ó. A bancada tá limpinha e eu vou cortar agora só para nivelar essa parte aqui de cima. Segura firme para não puxar nenhum pedacinho e estourar aqui o seu bolo, tá? A gente segura aqui firme e vai, ó, fazendo um zigue-zague. Lu, eu não tenho esse nivelador. Pode cortar, medir com uma reguinha e cortar com uma linha. Funciona super bem, tá? Pega uma linha, um carretelzinho limpinho, próprio para você não usar em outro lugar. E esse disquinho aqui, se precisar complementar, eu vou usar também. Mas tá vendo, olha, como ele é muito pedaçudinho, a gente acaba ficando com ele um pouquinho disforme, mas isso aqui a gente acerta depois. Tá vendo? Olha, tem um pedacinho da noz. Então eu vou deixar aqui reservado do lado e vou cortar o outro. E vamos lá. Outra opção que também você pode cortar é aqui com a faca. Mede direitinho todos os lados com uma régua e vem com uma faquinha de serra bem firminha e corta na medida que você marcar. Então aqui, ó, todos os pedacinhos. E por que que eu gosto de fazer exatamente assim? Porque eu consigo apoiar o nivelador na bancada e ficar tudo retinho. Eu tenho que ter um apoio para poder deixar tudo nivelado. Ó, eu vou girando e fazendo esse vai e vem. Pronto, cortou e vamos voltar aqui a trabalhar. E agora eu vou te dar duas opções de montagem. A gente pode montar na própria forma, tá? A gente vai usar aqui e usar um acetato que eu coloco aqui à volta para depois conseguir retirar daqui da forma. Ou, se você tiver, isso aqui é super bacana também, porque é prático e isso aqui dura a vida toda, que é esse aro, tá? A gente manda fazer na medida que quiser. Alguns lugares, inclusive, vendem pronto. E é só colocar aqui embaixo um plástico filme, nivelou e tirou. É super simples, tá certo? Então, eu vou montar aqui, mas o aro é também muito bacana para quem tiver o aro, é ótimo para fazer a montagem. Então, eu vou colocar aqui o acetato em toda a volta e esse acetato a gente pode reaproveitar também. É só lavar e guardar bonitinho, enroladinho, ele já na medida da sua forma, tá bom? Então, a gente coloca aqui, mas primeiro eu vou colocar a primeira base e depois eu coloco ele para ficar bem certinho. Eu vou usar essa basezinha para depois facilitar e tirar o bolo daqui de dentro. Então, eu vou usar essa basezinha, eu só vou verificar, eu já tinha colocado o desmoldante na base, mas eu vou verificar se ele tá todo soltinho. Olha, tá todo soltinho da base. E aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o acetato aqui na medida e vai me ajudar a colocar aqui dentro. Coloca, acerta o que precisar acertar. E o que que eu vou fazer agora? Esse bolo, ele é muito úmido. Eu vou te dar a opção de umedecer. Eu fiz uma caldinha simples de 3 de água para 1 de açúcar e um pouquinho só de baunilha. E eu vou só literalmente pingar um pouquinho, bem pouquinho mesmo. Não vou colocar muita água porque ele já é um bolo úmido. E agora eu vou colocar aquele recheio, uma quantidade de recheio. E como eu falei, se precisar preencher alguma área aqui dos pedacinhos do bolo que partiram por conta realmente dos pedaços de nozes ou de maçã, você pega aquela tampinha que ficou do lado e pega uns pedacinhos e preenche, tá? Eu faço isso em outro andar para mostrar. Então aqui, olha, eu ponho uma camada, tá uma camada generosa, tá vendo, de recheio.
E como ele tá um pouco mais líquido, eu não vou deixar ele encostar aqui na ponta, porque quando eu colocar o outro bolo, ele já naturalmente já vai encostar. Agora eu venho com outro disquinho de bolo e coloco aqui dentro. Aqui é realmente só para facilitar a montagem. Então, eu vou nivelar ele aqui, ele já niveladinho. Eu vou botar só um pouquinho da calda. Como eu falei, não precisa umedecer muito, tá? Bem um pouquinho mesmo, só para deixar ainda mais molhadinho. E repete o processo. Ó, esse daqui ele realmente abriu aqui uns pedaços por conta da massa que tava com os pedacinhos na ponta, então a gente vai preencher, como eu falei. Ó, aqui tá vendo um pedaço da noz que saiu desses cantinhos. Então eu vou literalmente preencher com os pedacinhos daquela tampinha. Então eu venho aqui e pego aqui, olha, uns pedacinhos e vou enchendo só para tampar esses buraquinhos por conta dos pedacinhos de noz e maçãzinha. Inclusive os pedaços que eu tô pegando são exatamente assim, tá vendo? Eu peguei aqui, tem maçã, tem noz, tudo niveladinho, tudo certinho. Vamos repetir. E agora é a última camada. Aqui eu tô usando esse recheio de caramelo, mas pode colocar um chocolate, até mesmo a ganache que eu fiz também, pode usar aqui de recheio que fica super gostoso. Pode botar um brigadeiro, fazer um brigadeiro aí de especiarias que fica super bacana. Então faz um brigadeirinho com a canela, com um pouquinho de cravo, próprio gengibre, fica super gostoso. Então, olha, bastante recheio. E eu vou pegar aquele último disquinho, ó, deixa eu mostrar aqui. Soltei, ele tava bem soltinho, olha. E eu vou posicionar ele ao contrário, porque eu quero aqui em cima o acabamento mais retinho. Então, eu vou colocar aqui, olha, vou virar, ó, vai cair uns pedacinhos de nozes, não tem problema. E eu vou virar e colocar ele ao contrário. Encaixou. Então, tá aqui, todo niveladinho. Eu vou cobrir ele com um plástico filme. Eu só vou agora umedecer esse lado aqui de cima. Então, eu vou umedecer aqui um pouquinho. Essa caldinha vai descer e vai umedecer ele todo. Então, agora aqui eu vou colocar uma camadinha de plástico filme e vou colocar na geladeira para assentar aqui um tempinho. Meia horinha é suficiente e a gente já consegue depois trabalhar e montar com ganache. E aqui, ó, eu só vou literalmente cobrir para não ficar exposto na geladeira. Então, tô aqui fechando com plástico, filme, e eu vou deixar realmente descansar só um pouquinho, só para depois, para ficar mais fácil de trabalhar, tá? Então, deixar meia horinha e é só desenformar e começar a passar a ganache. O bolo já descansou aqui um tempinho, então tá vendo aqui que tá até um pouco suadinho. E eu vou tirar aqui dessa base para começar a fazer o ganache. Antes de começar a mexer aqui na ganache, eu peguei, sabe aqueles disquinhos de isopor que vende inclusive em loja de confeitaria? Eu peguei, cortei na medida de 11 centímetros. Inclusive, eu vou usar aqui como referência um banquinho de 11 centímetros. Isso aqui é para facilitar, mas inclusive existe no mercado já disquinhos prontos de acrílico na medida que você ou encomendar ou mesmo algumas medidas prontas. Então, esse aqui tem 11 centímetros exatamente para essa forma de 10 que a gente precisa ter uma margenzinha para conseguir passar a ganache. Então, aqui, olha, eu fiz a medida por essa base e fiz o disquinho de isopor e colei um no outro. Só dei uma lixadinha na borda para não ficar nenhuma rebarbinha, ficar bem lisinho. Então ele tá aqui todo certinho e eu vou colocar o bolo aqui em cima. Isso aqui é o nosso suporte. Então eu vou tirar ele daqui, ó.
Antes de tirar essa basezinha ali, vamos passar um pouquinho da ganache. A mesma ganache que eu usei na bolinha, eu tô usando aqui. E aqui a proporção é 5:1, ou seja, 500 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite, tá? Eu coloquei um pouquinho no micro-ondas para ela ficar mais cremosinha, para ela ficar bem cremosa na hora de passar. Aqui, olha, tá bem pastosa, ponto de pomada. Esse é o ponto que a gente precisa para facilitar o trabalho. Então, o que eu vou fazer para ajudar aqui? Eu vou passar um pouquinho da ganache aqui nesse fundinho para ajudar a colar o bolo. Então, tiro essa basezinha, posiciono aqui e agora só solto. E essa parte é só lavar para reaproveitar para essa medida, tá certo? Então, vou colocar aqui. Limpo aqui a bancada, porque acaba caindo um pouquinho do recheio. E eu vou usar um raspador, não precisa ser igual a esse, mas o importante é que ele fique bem retinho na base para a gente poder raspar e limpar a ganache toda a volta aqui. A gente tem duas opções para trabalhar aqui, com a guia ou sem a guia. Eu vou fazer sem a guia, porque nem todo mundo tem uma basezinha dessa para poder fazer a referência. Então, eu vou só mostrar, simular como a gente pode fazer. A gente passa um pouquinho da ganache aqui, deixa secar e coloca a guia certinha. A gente vai medir aqui tanto a base quanto a parte de cima em todos os lados para ter certeza que tá certinho e prende com palitinho. Então, eu só prenderia aqui, olha, com palitinho e passa a ganache normalmente e depois, ó, é só realmente passar e nivelar o contorno. Mas como nem todo mundo tem, eu vou fazer sem para ajudar aí e facilitar a vida de vocês. Não é difícil, também é bem simples. E o que eu vou fazer? Eu já vou colocar a ganache aqui em cima e na lateral e dar uma leve base e depois eu vou botar para gelar e depois disso aqui geladinho, durinho, eu volto e faço o acabamento, como foi também na parte da bolinha. Então eu coloco aqui e a bailarina ajuda a gente a fazer sem muitos movimentos, olha. Então a gente só vem aqui alisando, a mão fica retinha, parada e a bailarina é que vai movimentar. Vou passar aqui na lateral uma camada fininha, toda ela, e não precisa estar certinho, pode passar aqui ainda tortinho, vou nivelar só um pouco, mas aqui o que eu quero é fazer uma base para depois deixar ela bem certinha. Então aqui, ó, tô finalizando toda a volta. E como o bolo ele já estava geladinho, já deu uma leve endurecida, mas eu quero deixar isso aqui bem durinho para conseguir fazer o acabamento todo bonitinho. Eu venho aqui com o nivelador, eu só vou verificar se ele vai estar retinho, mas eu inclino um pouquinho a 45 graus e raspo o excesso. E importante, sempre limpe o raspador, tá? Então, fiz só essa base, vou acertar o topo para ele ficar retinho. Então, aqui, olha, eu puxo para dentro, sempre puxando de fora para dentro, que aí não corre o risco de isso aqui ficar torto. Então, a gente vem aqui, ó, de fora para dentro. E não tem problema, ainda não tá retinho, depois a gente vai nivelar. Ele já começou a secar, mas eu vou colocar no congelador ou na geladeira para dar uma firmada e depois voltar a trabalhar. Aqui, ó, tá bem durinho, sequinho e agora é finalizar. Então, venho aqui com a ganache e vou acertando e tampando todos os buraquinhos. Então, todos os buraquinhos que ficaram e aqui em cima,
claro, botar bem retinho, bem lisinho. E como eu falei, aqui, quando a gente gira, facilita bastante o trabalho. Se você tiver um nivelador para olhar, sabe aquele nivelador, inclusive que usa muito em obra, que tem aquelas bolinhas, você pode botar aqui em cima para ver se ele está retinho. Outra coisa é você olhar na bancada, assim, olha, para você ver se está retinho em cima ou não. E aí você vai tirando e colocando onde precisar. Aqui, se tiver mais baixo, se tiver mais alto, você vai nivelando. Então aqui, ó, eu só venho literalmente tirando o excesso. Então aqui, olha, quando eu passei, alguns pontos ainda precisa reforçar, ainda ficou aqui, olha, tá vendo? Uns pedacinhos, e é importante você ver se tá certinho em cima e embaixo. Como a gente tá sem a guia, se eu tivesse com a guia aqui, eu ia estar encostando em cima e embaixo, ia estar certinho. Mas nesse caso, eu tenho que realmente verificar se o raspador está encostando em todo ponto. E aqui, ó, é literalmente só tampando os buracos, alisando e vendo onde mais precisa. A lateral toda certinha, aí a gente vem aqui, olha, como eu falei antes, puxando para dentro, para não machucar o trabalho que a gente já fez da lateral. E agora a gente vai acertar aqui também. E agora, olha, eu vou tampar esses buraquinhos aqui do topo e cuidando para deixar bem retinho aqui em cima. Aqui, como eu falei, para eu conseguir nivelar mais fácil, eu seguro a espátula no mesmo ponto, sem pressionar, só vou girando e acertando aqui o posicionamento. E agora é só acertar aqui a lateral do que a gente nivelou e o excesso puxa para dentro novamente. Pronto, então olha, todo certinho, todo nivelado. E aqui, como eu falei, eu não tô trabalhando com um bolo de 10, 12 centímetros. Eu quis fazer ele realmente mais baixo. Ele tem 8 centímetros de altura de bolo. Com a ganache vai chegar aí a uns 8,5, porque não precisa de uma camada grossa de chocolate em cima. Então aqui ele tá com 8,5 mais a pasta americana, então finalizando ele vai ter uns 9 centímetros de altura. E aqui, por garantia, eu vou usar uma espátula bem fininha e soltar ele todo da base, ter certeza que ele tá todo soltinho. Só tiro o excesso que precisar aqui. Quando raspa acaba sempre ficando um excesso. E agora eu já posso cobrir com a pasta americana. Então a gente vai abrir a massa. Inclusive, se quiser colocar ele, se você estiver num lugar muito quente, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, se estiver muito quente, pode colocar ainda um pouquinho na geladeira só para firmar um pouco mais e depois cobre normalmente. E agora, olha, eu vou cobrir com a pasta americana. Então aqui já tá sovada, tá vendo? Não precisa de uma quantidade muito grande de massa. E depois a gente vai fazer um acabamento das gotículas ali, daquelas gotinhas que derretem. E a gente vai colocar em volta também. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer aquela quina afinadinha perfeita. A gente vai forrar o bolo, alisar e depois colocar esse acabamento por cima. Então, não precisa alisar essa quina e fica, óbvio, muito mais fácil. Para abrir, você pode também usar ou uma bancada, como é o que eu estou fazendo agora, ou um plástico grande, bem grosso, uma placa de polietileno, uma placa de silicone, enfim, tem várias opções. Aqui na bancada é a forma que eu mais gosto de trabalhar, que a gente não precisa de nada além. Tendo uma bancada bem lisinha, a gente já consegue. Eu só vou jogar aqui um pouquinho de amido para não colar e abro e a gente vai, olha, da frente para trás, gira essa massa, inclusive para ter certeza que ela não tá colada aqui na base. E por que eu tenho que girar a massa? Para ela abrir toda por igual, não ficar ela tortinha, esticada para um lado e o outro não, e às vezes um mais fino do que o outro. Então eu sempre giro para ela não colar na base e ficar toda certinha. Aqui, olha, ela tá com uma bolha, então a gente junta tudo
e vem com um alfinetinho bem fininho e tira esse ar e continua abrindo. E nunca vá até o final e puxe, porque isso pode acontecer da massa colar e dobrar e aí estraga tudo. Então, ó, se eu vier até o final, aqui, deixa eu tentar fazer, agora ele não quer vir, mas se eu vier até o final, ela pode dobrar e aí atrapalha todo o trabalho. Então aqui, ó, confirmando, tá tudo soltinho. E tenta abrir mais fininha, tá? Abrir mais ou menos aí com uns 5 milímetros. Não precisa abrir ela grossa, ficar um excesso de massa. Você, além de ter desperdício, não fica um acabamento bonito. Soltinha da bancada, eu vou apoiar. Como é um bolo pequeno, a gente não precisa enrolar de volta no rolo. Eu vou só apoiar aqui e vou pegar o bolo e colocar aqui para mostrar como faz. Então, olha, eu venho, tiro ele daqui, vou botar na bancada e vou só dar uma leve umedecida. Eu tô com esse esborrifador, mas você pode pingar um pouquinho de água e espalhar com a mão. Eu só vou botar aqui um pouquinho de água, olha. E eu não quero que fique nenhuma gota. Tem que estar realmente bem lisinho. E agora eu vou passar aqui na lateral. Lembrando sempre de colocar água filtrada. Toda a lateral. E eu vou limpar a minha mão para poder mexer na massa. Mão limpinha. Eu vou aqui levantar, pegar essa massa por baixo. E colocar bem no centro aqui, olha, bem no topo, cobrindo todo o bolo. Eu venho aqui, ó, e dou uma lisadinha no topo para tirar qualquer ar que fique. Posso inclusive passar o alisador só para tirar o ar que fica aqui em cima. Tirei esse ar. Se ficar alguma bolinha, ele pode depois expandir. Então é importante a gente tirar sempre todo o ar. Se ficar alguma bolinha, dá uma espetadinha com alfinete. Isso é normal acontecer na ganache. E aqui, olha, eu puxo pro lado, dou só uma levantadinha pro lado e venho colando a pasta. Eu colei um pedaço, mas eu vou soltar ele de novo e fazer o mesmo processo. E eu vou literalmente forrar e desforrar para a gente conseguir fazer toda essa bordinha sem deixar nenhuma marca. Deixa eu virar aqui para mostrar aqui desse lado. Eu puxo para a lateral, só dou uma puxadinha, solto um pouquinho e colo. Venho para o lado, nunca para frente, porque isso pode rasgar. Sempre para o lado. Acertou. Ó. E vou tirando todos esses babados. Por isso é importante soltar algumas partes que a gente já fez. Aqui a última parte. Então, todo forradinho. Eu venho com um alisador que tem a pontinha reta, assim, pode ser desse, pode ser um assim, todo de acrílico. Esse aqui é de plástico. Vou fazer com esse daqui. E eu venho, olha, alisando toda a lateral. Ele todo ajustadinho aqui na base. Eu venho e corto o excesso de massa. Então eu venho ou com uma faquinha bem fininha, pode ser até aqueles cortadores de pizza, e eu gosto muito dessa ferramenta aqui. Então eu venho aqui, olha, tiro o excesso na borda toda. Ó, tá todo soltinho. E agora, com a ajuda de 2 alisadores, só pra gente não ficar apoiando a mão. Então, eu apoio com o próprio alisador. E venho e acerto essa base, olha, eu venho de cima para baixo e vou acertar essa base. Vou deixar ela bem retinha. Então, a base toda alisada, tudo certinha. E aqui eu só vou colocar
sabendo essa base e em volta as gotinhas caindo. Então agora vamos fazer realmente o detalhe da vela. Então eu vou abrir um pedaço de massa aqui e eu peguei esse disquinho de novo para medir o centro, porque a gente vai fazer a vela maior aqui, o escorrido da vela um pouco maior. Então aqui vai ser a referência para a gente saber que tem que ocupar uma área maior do que isso daqui. Então aqui a pasta americana tá pura, não botei mais nada, nem CMC, nem nada. E eu só vou realmente abrir. Não precisa abrir nem muito grossa, nem muito fina, tá? Mais ou menos a mesma espessura que a gente colocou para forrar o bolo. Então aqui, olha, tá vendo? No centro, a gente já tem essa área maior. Então aqui já tá um bom tamanho. E o que que eu vou fazer? Eu venho, pode ser com alguma ferramenta assim fininha, ou mesmo um bisturi, enfim, o importante é que a gente consiga cortar aqui em volta. Olha aqui, não sei se tá dando para ver, eu vou pressionar um pouquinho mais, só para ficar fácil de enxergar. Aqui eu já tô com essa base que a gente não pode invadir o corte. E aqui, olha, eu vou tirar e fazer algumas partes do escorrido. Então, eu venho aqui de forma aleatória, não precisa, ao contrário, inclusive é legal colocar uns maiores, outros menores. Então, vem uns aqui bem compridinhos e vou fazendo isso aqui em toda a volta. Então, olha, aqui eu já cortei tudo de forma bem aleatória e eu vou dar uma boleada aqui, olha, eu vou inclusive afinando e vou arredondar e vou fazer isso em todos, tá? Para fazer bem o escorridinho, uns um pouco mais grossos, outros mais finos, mas eu vou aqui arredondando e mesmo depois no bolo, se achar por bem ainda alongar algum ou reduzir, aí a gente vai e acerta. Então aqui, ó, chegando quase no final, tá parecendo uma ameba, uma coisa estranha, mas no final juro para vocês que isso aqui vai funcionar. Tudo enroscadinho. Então toda a volta. E agora, aqui no centro, eu vou abrir um pedacinho. E eu venho aqui com um boleador, esse pedacinho que eu já abri, e eu vou aqui, olha, empurrar e fazer a bordinha. Então agora eu posso vir com a mão mesmo e vou levantando para fazer a bordinha. Então vem com a mão, pode deixar aqui irregular, depois a gente vai acertar com o boleador e com uma estequinha. É só já para facilitar na hora do transporte disso para o bolo. Então, aqui já tá toda a base mais ou menos montada. E o que que eu vou fazer? Eu vou passar aqui na borda um pouquinho de água. Não precisa ser colinha de CMC não, e é bem pouquinha água, tá? Tô até secando um pouco mais aqui o pincel. Só umedecer essa borda para conseguir colar essa estrutura aqui, que vai ser a parte da decoração. E a bailarina, nesse ponto, é super importante para ajudar a gente a olhar todos os lados. Passei a água, a pasta americana, ela vai dar uma derretida e com isso vai fazer uma gominha. E agora aqui com cuidado, eu vou levantar esse bichinho estranho que eu fiz aqui e posicionar bem no centro. Agora já ficou com mais cara de vela. E aqui, agora sim, eu venho com o pincel e vou colar essa parte do derretido. E também com o boleador eu ajudo para fazer aqui o acabamento e colar tudo certinho no bolo. E aqui ela fica com o escorrido, mas nem todos do mesmo tamanho. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou alguns pontos subir um pouco mais, outros eu corto. Então aqui eu dou uma subidinha
E da mesma forma, essa aba aqui, o lado que tiver mais escorrido, eu vou inclusive cortar para deixar isso mais caidinho. Então a gente escolhe um dos lados para deixar realmente isso um pouco mais caído. E o lado que ficar mais altinho, a gente reduz o escorrido, não deixa o escorrido tão longo. Então aqui eu vou cortar e depois fazer o mesmo acabamento, e agora também com o boleador e com a estequinha. Eu vou inclusive umedecer aqui um pouquinho para me ajudar a alisar e unir tudo. E é importante, olha, ver o acabamento aqui dentro também. Então, dá uma umedecida e vem empurrando aqui, que vai unir tudo e sumir as emendas. Depois isso aqui vai secar e vai ficar direitinho. E olha, vem assim girando, que aí a gente consegue fazer bem arredondadinho. Pode até amassar aqui um pouquinho para ajudar a fazer o efeito como se realmente estivesse escorrendo. E aí, olha, eu venho com um pouquinho da água, passo na parte de trás e colo no bolo, fazendo um movimento. Não precisa colar bem retinho, é legal assim fazer um movimento de escorrido. E vem aqui, ó, só alisando para deixar direitinho. Tudo aquilo que eu cortei, eu posso vir aqui com a estequinha úmida e vou acertando. E pode inclusive deixar escorrer para baixo, tá? Pode deixar depois isso aqui inclusive caindo na base também. E aqui a gente vem alisando e colando também com a própria estequinha, tá? Essas estequinhas de borracha realmente elas facilitam muito na hora de modelar, que elas ajudam a realmente alisar bem a massa. E vem, cola a parte de trás. E a gente vai fazer isso em toda a volta. Pode inclusive colocar uma por cima da outra, assim, olha, escorrendo uma por cima da outra. E esse lado que tem uma barreira maior, eu vou deixar tudo mais curtinho, eu não vou descer tanto quanto desse lado daqui. Então, para cá, todos esses que estão mais compridinhos eu vou cortar. E não esquece sempre de botar a ponta fininha, porque aqui ainda não tem tanta cera. Cola a parte de trás. E essa bordinha, olha, ela tem que estar bem redondinha, tá? Ela não pode estar, ela pode ficar irregular, mas ela não pode ficar com a quina reta. Ela tem que estar sempre arredondadinha. Então pode afinar aqui com a mão mesmo, que ela tem que estar redondinha. Da mesma forma, essa base aqui também não pode estar reta, tem que olhar aqui direitinho, como eu falei, ou com a estequinha ou com o boleador. Eu posso vir aqui, olha, com o boleador e ir fazendo também esse mesmo efeito. Com a esteca é mais fácil. Se ficar algum buraquinho, alguma emenda, vem aqui de novo com a estequinha úmida e você vai alisando e isso aqui vai unindo. E aí consegue tirar toda a imperfeição. Então, como eu falei aqui, eu dei uma baixadinha, então eu posso deixar esse mais compridinho, porque é como se realmente a cera tivesse caindo por aqui. E não tem necessidade, você pode até fazer com uma colinha de CMC ralinha, mas não tem necessidade de fazer não. A gente tá aqui, eu tô aqui fazendo realmente com água, porque essa água ela vai secar e não vai deixar tanta marca. Se fosse com a colinha de CMC, a probabilidade de ficar alguma marquinha no bolo é maior. Então,
Eu prefiro fazer com a água mesmo. E olha, vai fazendo o escorridinho, olha, bem tortinho. Cada um de um tamanho, eu vou subir alguns pontos. Olha aqui, bem subidinho, para não ficar tudo igual, ficar tudo bem irregular. Quanto mais irregular, mais bonito e mais próximo ao estilo de vela realmente fica. E é legal também fazer umas canaletas aqui para mostrar que realmente está caindo a gota. Então eu venho aqui, olha, dou um apertãozinho para mostrar o que realmente está caindo aqui é gota. E a curvinha também, para não deixar tudo retinho, a gente vem fazendo o movimento aqui de curvinha. E aqui, olha, eu vou com cuidado com o boleador e vou também dar uma leve afundada da parte central, onde a gente vai colocar a chama, para cá. Mas antes eu também vou fazer o acabamento todo interno. Só faltam esses 3 pedacinhos e aí a gente faz o acabamento interno e depois vem fazendo esse efeito aqui do escorrido. Então aqui, olha, finalizando todo esse acabamento da lateral, bem escorrido, bem irregular. E como eu falei, pode colocar uma gota caindo em cima da outra, fica bonito também, tá? Olha, toda volta. E agora eu vou fazer a parte de cima. E aqui, o que eu vou fazer para tampar essa emenda? Eu vou pegar pedacinhos da pasta e vou umedecer, pedacinhos fininhos, fazer aqui tripinhas mesmo. E vou colando e com a estequinha eu vou tirando essa fenda. E olha, vou colando, fazendo como se fosse um rejunte, sabe? E a gente vai aqui colando e tampando essa fenda. E aí fica tudo bem lisinho. E eu faço isso em toda volta. Umedeço e estico. Não precisa pegar pedaços grandes, pode pegar pedacinhos pequenininhos. E a gente vem aqui, olha, e com a estequinha vai alisando. Olha a diferença de um lado para o outro, como já tampou aqui, tá bem certinho. Então, toda volta certinha. Inclusive, essa mesma técnica que eu usei para fazer a emenda aqui, se você quiser fazer ainda alguma emenda do lado de fora, pode fazer também. E agora, eu vou aqui marcar o centro e desse centro eu vou com o boleador afundar um pouquinho e olha, eu vou puxar, eu não quero que isso afunde na ganache, tá? Mas eu vou afundar aqui um pouquinho, posso inclusive colocar um pouco mais de massa e fazer o mesmo processo. E aqui, olha, eu também afundo para seguir como se realmente tivesse aqui, pegar até o outro lado do boleador maior e fazer a caidinha mesmo, como se realmente a cera tivesse caindo por aqui. Agora eu vou pegar um arame, olha, um pouquinho maior do que o bolo. Esse bolo, ele tava com 8 centímetros, mais a questão da ganache e a pasta americana. Então eu cortei aqui com 10 centímetros e meio. E eu vou cobrir com uma fita floral branca e vou fazer a chama. Então, cobrir
todo o arame e vou fazer a chama. A chama eu não vou deixar a pasta americana pura. Eu vou misturar ela um pouquinho com pastilhagem ou, se preferir, pode botar CMC. Então, só tô sovando aqui e eu vou fazer uma bolinha pressionando, tá? Eu tô fazendo aqui pressão. Então, eu faço uma pressão para tirar todas as ranhuras, que aí não fica nenhuma emendinha. Ó, ficou aqui redondinha, certinha. E eu venho para a ponta e faço uma coxinha. Faço o formato da coxinha. Venho aqui, ó, afino mais ainda essa pontinha. Deixo ela bem pontinha, assim, tortinha mesmo. E agora eu vou fazer um cortezinho aqui na lateral para fazer o movimento dessa chaminha aqui também partida. E do mesmo jeito que eu afinei ali, eu vou e afino essa lateral. Deixo bem fininha. Faço a mesma coisa aqui um pouquinho mais abaixo, só que menorzinho. Venho aqui até com a estequinha, acerta e deixo ela bem redondinha aqui. E agora eu vou umedecer esse arame e colocar aqui realmente bem no centro dessa chama. Aperto aqui essa base, só um pouquinho para não escapulir, para ele ficar aqui bem firmezinho. E vou deixar essa chama secar. Com aqui também eu tenho que deixar secar todo esse acabamento para depois a gente trabalhar e fazer umas sombrinhas aqui, porque eu gosto de uma sombrinha, né? Então, vou só deixar secar tudo isso que a gente brincou aqui com a água, da mesma forma que eu vou deixar essa chama secar. E ela vai ficar lá no centro, bonitinha. Aqui agora, a gente vai pintar. Ó, botei aqui um pouquinho de álcool. E eu vou pintar a chaminha. Essa chama, ela tá aqui bagunçadinha, como se realmente tivesse batido um vento. E as cores que eu vou usar. Eu tô usando os corantes aqui da Lully. Esse daqui é o azul português. Esse amarelo mais clarinho é o Joia. E o laranja é o Explosão. E vou usar um toquezinho de preto. Esse aqui é da New York Cake, mas você pode aí usar o preto que você tiver. Então, o que que eu vou fazer? Aqui no centro, eu coloco um pouquinho do preto. Então, é o corante em pó com o álcool, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho do preto e já venho com o azul e faço aqui essa base da lateral desse preto. Faço toda essa lateral aqui, posso inclusive intensificar um pouquinho mais esse preto aqui, escureço aqui um pouquinho mais o preto. E agora com outro pincelzinho, e aqui não tem questão de pincel, se o pincel ele é tamanho específico, não tem tamanho específico, é só um pincel fininho aqui, pequeno, para a gente conseguir passar nas bordinhas todas. Então, olha, eu venho desde a base aqui com esse amarelo, ele é um amarelo mais clarinho, eu não quero uma chama com uma cor muito forte. Então, eu vou pintar todo o resto com o amarelo, vou botar um pouquinho mais do álcool e passo inclusive o amarelo um pouquinho por cima desse azul e desse preto para misturar mesmo, para fazer aqui a transição de cor. Vou colocar um pouquinho mais do azul, só para realmente marcar aqui e misturar com esse amarelo. Que a basezinha das chamas sempre tem esse azulzinho, que inclusive eu não sei porque eu não vou botar minha mão para testar, mas dizem que é a parte mais quente da chama. E agora com o laranja eu vou pintar a bordinha. Então aqui, olha, as pontinhas e essas laterais eu venho aqui com um pouquinho do laranja e misturo com um pouco mais do amarelo para não ficar nenhuma marca. É só mesmo para escurecer essa pontinha.
E o centro sempre mais clarinho, mais para esse amarelo clarinho. Então eu venho, olha, misturando esse laranja nas bordinhas com o amarelo e o centro fica mais clarinho. Ó, mais laranjinha na ponta e a chama já fica aqui bem interessante. Então eu vou deixar ela aqui no cantinho e agora no bolo eu tenho que colocar um reflexo da chama, esse toquezinho da luz eu tenho que colocar aqui também. Então eu venho só com o amarelo e seco, tá? Eu não vou colocar como na chama que eu coloquei com álcool. Eu venho aqui com o pincel seco, quase nada, tira bastante o excesso, coloco aqui uma luzinha nessa parte interna, ó. Posso inclusive colocar um pouquinho vindo aqui para fora também, mas bem pouquinho. Aqui eu não preciso pegar mais corante, só vou fazendo assim, arredondando, ó, faço como se fosse uma varinha de condão. Venho aqui arredondando só para fazer o reflexo da luz aqui em cima. E aqui eu também vou fazer uma leve sombrinha. Agora, com esse amarelo e um toquezinho de preto. Então eu peguei aqui bem pouquinho do preto, olha, misturei no amarelo. E da mesma forma, quase sem corante nenhum, tiro, bato bem o excesso e venho aqui de levinho, só para fazer uma leve sombrinha. E vou fazer isso em toda a borda. A única coisa que eu quero aqui é que faça um efeito de contraste. Eu não tô querendo colorir nada em especial. Agora, claro, se você quiser, pode colocar essa vela com alguma cor que você queira, pode ser vermelha, enfim, você pode aí colocar a vela da cor que quiser. Eu aqui só tô agora fazendo essa sombrinha e é bem de leve, só mesmo para aumentar. Opa! Eu sem querer encostei no laranja, então eu venho com um pincel limpinho e passo aqui, olha, para tirar e limpar. E eu limpo com água mesmo, tá? Vem com cuidadinho, pincel bem fininho e limpa tudo que tiver feito borradinho aqui errado. Então eu venho e vou fazer isso em toda a volta. Todo ele eu vou botar essa leve sombrinha, só mesmo para dar um acabamento. Já estou aqui quase no fim. E nessas áreas que ficam um pouquinho mais fechado, a gente pode colocar um pouquinho só a mais, porque no caso tem mais sombra. Mas é bem sutil mesmo, só para ela não ficar muito chapada. Então agora, bem aqui no meio, eu coloco a chama e como eu falei, ela tá aqui como fazendo o reflexo. E eu vou aqui também colorir um pouquinho esse pavio, só o que tá do lado de fora, para não ficar branquinho e não ter relação aqui com o contexto. E agora vamos para a embalagem. Agora aqui com a embalagem, a mesma caixinha que eu coloquei as bolinhas, eu resolvi manter no padrão e colocar também esse bolinho. E o que a gente vai fazer agora de diferente? Na bolinha eu não precisei fixar, mas agora o bolo eu vou fixar aqui. Então eu vou colocar uma gotinha de glucose bem aqui no centro. E só vou dar uma espalhadinha aqui para esse bolo não ficar batendo na embalagem. E outra coisa, essa embalagem ela tem essa plaquinha solta e como o bolo tem um certo peso, eu cortei uma estrutura aqui. Você pode botar um papel cartão, algum papel que seja firme, tá? Pode inclusive colocar o pluma, que ele é bem firme e você corta na medida certinho, coloca o acabamento em cima para botar aqui dentro. Então, deixa eu chegar aqui pro lado. Eu vou pegar o bolo por baixo, isso é importante, tá? Pra gente não amassar a lateral.
tudo aqui e vou posicionar ele aqui no centro, que ele fica aqui praticamente do tamanho, por conta de acabamento, tudo. E agora eu vou colocar aqui dentro. Então ele tem mais estrutura por conta desse cartão que eu coloquei embaixo. Agora, se a sua caixinha não tiver essa peça solta, como tem a minha, é só você colocar direto dentro da caixa. Segura aqui e encaixou, bonitinho. Agora, só colocar a tampa, cuidado para não encostar. Pronto, encaixou bonitinha. Tá vendo? A chaminha não tá batendo aqui no topo, por isso eu fiz o bolo um pouquinho mais baixo. Eu fiz ele com 8 centímetros exatamente porque eu sabia que eu ia precisar dessa altura da chama. E ele fica também aqui mais harmônico dentro da caixinha. E eu cortei essa fita com 95 centímetros, mas você pode botar inclusive com 1 metro para ter um laço bem gorduchão. E pode botar a fita que você quiser. Então, posiciono bem aqui no meio. E para eu dar esse laço, eu não gosto de fazer aqui nesse centro, porque é muito molinho. A quina é mais fácil. Então, eu venho aqui, olha. Deixa eu puxar até um pouquinho, assim, para ele ficar por igual. E depois eu volto ele para o centro. Então, aqui, olha. Prontinho, pode botar uma fita maior, se quiser, uma fita mais larga. Enfim, aqui é só uma sugestão. E agora vamos aos custos. Em questão de base do bolo, o custo foi praticamente igual a 2 bolinhas. Ou seja, eu tenho um custo aqui de R$13 de bolo. A embalagem gira em torno de R$5. Com a caixa e a fita. Então, o conjunto todo, o custo foi R$18. Aqui, a minha sugestão de venda é que você coloque aí em torno de R$50 a R$60. É um ótimo preço para venda, porque ele é um bolo muito maior do que o outro. E, claro, dá um certo trabalho, não é tão rápido fazer todo esse derretidinho, você tem que tomar bastante cuidado, enfim, para ficar bem bonito. Então, eu acho que aí em torno de R$50 a R$60 você vende super bem essa vela. E eu sei que essa aula realmente ficou muito longa, mas eram muitas informações que eu não podia deixar passar. É importante ver ali o passo a passo e qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu vou responder o quanto antes. E eu te espero na próxima aula.